Olá, estamos então na nossa semana de ambientação da disciplina Ana 321, Ciências e Tecnologias Alternativas 2. A proposta é que nessa semana a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente estudou no primeiro tempo universidade. E lá tivemos uma aula que falamos sobre aprendizagem significativa, temas geradores e tecnologias sociais no ensino de ciências da natureza. Bem, vamos começar então fazendo algumas perguntinhas para nós mesmos, né? Por que durante a nossa vida a gente estuda, faz a prova e depois esquece aquilo que estudou? Ou estuda, na hora da prova eu já esqueci aquilo que eu estudei, né? Ou então a gente está estudando e fica se perguntando, mas para que eu estou estudando isso? Que perda de tempo, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Então são perguntas que eu tenho certeza que em algum momento todos nós já nos fizemos, né? E essas perguntas, essas questões, elas têm a ver com o que nós vamos estar conversando aqui agora, né? Então, o que é essa aprendizagem significativa? Eu vou tentar então usar nessa aula um álbum seriado, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Então, a aprendizagem, vamos anotar aqui alguns conceitos aqui chaves dessa aula. Aprendizagem significativa. O que vem a ser esse conceito, né? Aprendizagem significativa. Esse conceito, ele surge com uma teoria proposta pelo Algebra, que é a teoria da aprendizagem significativa, que vai nos dizer o seguinte, que para uma aprendizagem, né, de um novo conhecimento, esse aprendizado ser realmente significativo, fazer sentido, né, ele precisa vir associado ao conhecimento prévio daquele indivíduo. Ele tem que chegar associado a um conhecimento anterior, também chamado conhecimento âncora ou subsunsores, né? Ele tem que estar associado a um conhecimento que está na nossa estrutura cognitiva. A estrutura cognitiva é uma rede de conceitos organizados, né? É como se fosse a nossa bagagem de conhecimento, organizados hierarquicamente, né? Dos mais abstratos, amplos, para os mais específicos, né? E essa essa estrutura cognitiva, né? Então vai sendo formada ao longo da nossa vida, a nossa bagagem de conhecimentos. Então, essa teoria nos diz que o novo conhecimento ele precisa vir associado a um conhecimento prévio para que ele seja facilmente incorporado à nossa estrutura cognitiva. E aí, uma vez incorporado na nossa estrutura cognitiva, ele vai fazer parte aí, nós vamos ter memórias sobre ele e a gente vai conseguir aplicá-lo, ver aplicação para ele e poder usá-lo ao longo da nossa vida. Bem, a teoria nos diz que a gente precisa de 3 coisas para que tenha aprendizagem significativa. A primeira, que o novo conhecimento venha organizado. A segunda, que ele esteja associado a um conhecimento prévio, né? O novo conhecimento associado ao conhecimento prévio. E em terceiro, que o indivíduo tenha disposição para aprender e para fazer essas conexões. Então, essa teoria, ela vem nos dizer que esse processo, né, do aprendizagem significativa, ele é um processo idiosincrático. O que vem a ser um processo idiosincrático, né? Quer dizer, o novo conhecimento ele tem um significado pessoal e depende, né, daquele indivíduo, né, da estrutura cognitiva prévia que ele tem, a forma como ele faz as associações. Então eu posso trazer para um grupo, né, um conhecimento organizado, associado a conhecimentos prévios que eu sei que aquele grupo tem, porque são conhecimentos que têm a ver com o seu conceito, eu trouxe a partir do seu contexto, eu trouxe a partir de uma realidade, né? Mas cada indivíduo
vai ter uma aprendizagem do diferente, ele vai incorporar, ele vai ter conhecimentos diferentes sobre aquele assunto, porque ele tem uma bagagem, uma estrutura cognitiva que se diferencia e tem formas de fazer essas associações que também se diferenciam, né? Por isso que o processo é idiosincrático, ele tem essa coisa da subjetividade, certo? Bem, essa teoria, né? Então ela nos diz que a aprendizagem significativa, ela vai nos permitir, então, ao incorporar esse conhecimento na nossa estrutura cognitiva, termos memória, né? E abrir para novas possibilidades, porque ele vai deixando essa estrutura cognitiva mais rica, com novas possibilidades de conexão. Bem, esse aprendizagem, essa possibilidade da aprendizagem significativa, ela se contrasta aqui, né, com o que a gente chama de aprendizagem mecânica. O que vem a ser, então, a aprendizagem mecânica? No processo da aprendizagem mecânica, então, é aquele processo que o indivíduo absorve literalmente o conteúdo científico, né, mas ele não faz uma ligação daquilo com o seu cotidiano, não estabelece essas relações. Então, a probabilidade daquilo se ligar na estrutura cognitiva diminui muito, né? E por isso que a gente não consegue memorizar quando é desse caminho, né? E não aplica, não faz a conexão, também aquele conhecimento não tem sentido, não tem nenhuma aplicação no meu cotidiano, na resolução de problemas, né, pelo caminho. Bem, tanto a aprendizagem significativa quanto a aprendizagem mecânica, elas têm a ver com o processo de ensino também, né? Então a gente poderia puxar aqui uma perninha aqui e falar então da metodologia, né? Das metodologias, dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, processos de ensino e aprendizagem, né? Tem a ver uma coisa com a outra. Então, geralmente, né, esses processos, eles estão muitas das vezes associados a um processo de educação bancária, né? Que o professor, ele chega e deposita um conteúdo sem fazer conexões, sem conectar com a realidade. E isso, então, leva a esse tipo de aprendizagem mecânica. De modo que aqui também tem a ver com os processos da educação libertadora, com a educação problematizadora, né? Que traz, então, essa questão aí muito ligada ao outro conceito que a gente vai falar aqui agora, que é o conceito dos temas geradores, né? Então, eu poderia puxar uma perninha aqui, ó, e trazer aqui temas geradores como se fosse uma possibilidade, né? Como se fosse, não, sendo uma possibilidade também metodológica. Então, o que é um tema gerador? É um conceito já vindo com Paulo Freire, ele discute bem no livro Pedagogia do Oprimido. Então, são temas que geram, né? Gera o processo de construção do conhecimento, o processo de aprendizagem. E esses temas geradores, eles emergem da realidade, do contexto. Então, a partir de uma realidade, de um contexto, surgem os temas ou as palavras geradoras para disparar esse processo de construção do conhecimento. Então, eu parto ali do contexto, do conhecimento de senso comum que eu tenho sobre aquele contexto, e agora eu vou trazendo, né, os conhecimentos científicos, os olhares diferentes. Então, os temas geradores, eles permitem, né, eles são uma possibilidade de que haja aprendizagem significativa, porque eu saio do contexto, né? Eu trago o tema que saiu, emergiu do contexto. Então, aqueles indivíduos, eles têm um conhecimento prévio, porque é do contexto deles, né? E esses temas geradores, então, eles permitem a interdisciplinaridade, porque, né, visões de vários pontos, né, diferentes sobre uma mesma realidade, sobre um mesmo contexto, né? Então, uma análise do contexto, ela requer visões múltiplas, né? Uma análise mais complexa quando a gente olha para o contexto, né? A gente vê ele sob diferentes perspectivas, então promove essa interdisciplinaridade. Bem,
E as tecnologias sociais no ensino de ciências da natureza, né? As tecnologias sociais no ensino de ciências da natureza é uma proposta de metodologia de ensino que a gente desenvolveu na Licena e que tem isso aqui por trás, né? Na sua base, né? Então elas têm elas não são um tema gerador, mas elas partem desse princípio, né, da situação problema que temos nas realidades, então diversas situações problemas, aí eu busco uma tecnologia social para que capaz de resolver aquela situação problema, né? E conversamos sobre a tecnologia social, lemos materiais, né, de cartilhas, temos os nossos conhecimentos, as opiniões de senso comum ali sobre a tecnologia social, e aí a gente vai buscar depois os conceitos de biologia, química e física que nos ajudam a compreender aquela tecnologia social, numa proposta de que isso vai dar sentido para aquele conteúdo científico, que vai permitir o diálogo, né, do conhecimento do senso comum com o conhecimento sistematizado pela ciência, né? Então a tecnologia social ela é uma possibilidade de gerar o aprendizado significativo, né? Porque ela não é o contexto em si, mas ela parte da situação problema, ela é propositiva, a tecnologia social, visando então essa integração aí dos conhecimentos, né? E a construção, né, do novo conhecimento aí pelos estudantes, né, que interage aí o conhecimento do senso comum com o conhecimento científico. Bem, essa proposta metodológica, então, de ensinar ciências da natureza por meio das tecnologias sociais, ela também, essa proposta metodológica também é uma tecnologia social, né, que foi certificada em 2019 pela Fundação Banco do Brasil. Então, é uma tecnologia social porque é uma proposta simples, né, facilmente reaplicável, né? A gente pode estar usando essa metodologia em qualquer escola, em qualquer espaço. Resolve situações, porque a gente observa, né, tem observado que ela promove a aprendizagem de conteúdos das ciências da natureza, né, de forma dialógica com os conhecimentos do senso comum, com os conhecimentos populares, e gera autonomia, né, o processo gera bastante autonomia, porque quando vocês estão ali pesquisando, produzindo as cartilhas e tal, né, vocês estão nesse processo da autonomia, da aprendizagem em grupo, né, da colaboração, da construção coletiva ali daquele conhecimento, né, daquele procedimento, e que são os requisitos, né, para ser uma tecnologia social: ser simples, gerar autonomia, resolver questões, ser reaplicável, né? Então, por isso que ela tem essa certificação, recebeu essa certificação como uma tecnologia social da educação, certo? E aí, então, essa aula a gente traz esses conceitos que ancoram essa metodologia. Então é isso, ficamos por aqui. Eu desejo que tudo isso passe rapidamente, né? Essa pandemia, essa situação de desequilíbrio, né, que estamos vivendo. Espero também que passe essa situação das aulas remotas, inclusive porque eu acredito que para ter uma aprendizagem significativa, né, precisamos das relações, né, que nos permitem trocas, né, que nos permitem a amorosidade, diversas questões outras que são fundamentais também para que haja aprendizagem, né? E então eu espero que isso tudo passe logo, né? Ficamos aqui então em defesa, né, de uma educação pública de qualidade, presencial, né? E eu fico por aqui, desejo a vocês um bom semestre, né? E deixo também aqui uma dica, que é que a gente fique o mais tranquilo possível, né? Estamos vivendo uma experiência muito nova, uma experiência nova no nosso cotidiano, e uma experiência nova de lidar com esses recursos tecnológicos e ter que aprender, né? Então, quanto mais nervoso a gente ficar, mais difícil é, né? O computador não liga, o celular cai no chão, então tentar ficar o mais tranquilo que a gente der conta,
com tranquilidade, né? É um processo, aprender é um processo fundamental na nossa vida, então estamos aí aprendendo, vocês aprendendo, nós aprendendo, né? Sendo humildes de falar, olha, não sei, não deu certo, eu estava dando aula, mas o cachorro latiu, o caminhão passou, vocês não sabem quantas vezes eu gravei essa aula, né? Por causa de barulho, por causa de coisa que caiu, porque eu não consegui organizar isso aqui de uma forma que coubesse na tela, enfim, né? Então, sermos generosos com nós mesmos e com os outros. E seguimos firmes, então, aí para o semestre. Um bom semestre para todos nós. Fiquem bem.